pessoal, neste vídeo eu vou explicar para vocês como vocês devem desenvolver a atividade mapa que vocês têm para entregar ao final da nossa disciplina, da disciplina de programação e cálculo numérico, ok? O objetivo desse vídeo não é resolver a atividade para vocês, mas sim dar um direcionamento para que vocês possam responder as questões de forma concisa e obter boas notas, ok? Essa atividade mapa que vocês têm para resolver, ela perpassa por 3 competências, que seriam a compreensão do conteúdo teórico, a capacidade de explicar com clareza o que vocês estão, que o exercício está sugerindo, e a organização lógica da resposta de vocês. E essa organização lógica perpassa por tudo que a gente trabalhou durante as disciplinas, que é a lógica de programação e o cálculo numérico. Então, nós temos 3 grandes pontos que essa proposta mapa ela pretende atingir, que seria a importância, que vocês entendam a importância dos métodos numéricos nas aplicações científicas, técnicas e de engenharia, e a explicação do método da abscissão, e também a diferença entre o método de Newton para raízes e a interpolação de Newton. Ou seja, basicamente as principais coisas que nós vimos durante o nosso curso, né? Falando sobre o cálculo numérico especificamente. Então, nessa explicação eu vou orientar vocês na seguinte estrutura: como ler corretamente o enunciado, como estruturar a resposta, como desenvolver cada questão e quais erros devem ser evitados, ok? Bom, falando ali inicialmente como você deve interpretar o enunciado, como você deve ler corretamente o enunciado. Tá? Essa atividade, ela não pede apenas respostas curtas. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é isso, que ela não pede apenas respostas curtas. Ela pede explicações fundamentadas, com linguagem técnica, com clareza e organização. Então, é importante que, ao ler a questão, vocês podem ir anotando os pontos principais que vocês desejam colocar na questão de vocês, para que vocês possam estruturar a resposta de forma concisa. Então, acaba que muitos de vocês acabam errando porque leem de forma rápida, querem resolver a questão de forma bem rápida para poder realizar outras atividades. Então, é importante que você separe um tempo com calma para poder chegar a ler as questões e resolver de forma como o exercício pede. Então, antes de escrever qualquer coisa, vocês devem observar que a questão 1 ela vale 1 ponto, então vocês devem explicar a questão da melhor forma possível, porque 1 ponto é um valor considerável. A questão 2 ela está dividida em 4 partes, e cada uma das partes vale 0,25, né? E a questão 3 está dividida em 3 partes, com cada uma valendo 0,5. Então, são questões estruturadas que vocês devem escrever. Então, isso mostra que a atividade ela foi pensada de modo bem objetivo. Ou seja, cada subitem precisa aparecer claramente na sua resposta. Então, não escrevam um único texto colocando a resposta de tudo. Separa cada questão e cada subitem de acordo com o que está lá, tá? Para que, quando for ser corrigida as questões de vocês, ficarem de forma clara o que vocês escreveram lá, ok? Como estruturar a resposta? Basicamente, a estrutura da questão de vocês devem ter, das questões devem ter clareza, devem ter objetividade, devem ter fundamentação e devem ter organização. Quando a gente fala de clareza, nós estamos falando da forma como você vai descrever a resposta, tá? Para que na hora que eu estiver corrigindo, eu consiga entender o que você escreveu. Tá? Então, isso significa você evitar frases confusas, trechos sem conexão e definições que sejam vagas, por exemplo. Quando a gente fala de objetividade, a gente está falando que ser objetivo não significa responder pouco,
tá? Significa responder exatamente ao que está sendo pedido. Isso é ser objetivo e não responder apenas uma linha. Quando a gente fala em fundamentação, vocês precisam demonstrar que tem conhecimento sobre o conteúdo. Então, não basta dizer o método da biseção é importante. Não adianta vocês escreverem dessa forma, ok? Então, é preciso explicar por quê, em que contexto ele é usado, como funciona, em quais condições ele pode ser aplicado, certo? E a questão da organização, né? Eu falei ali anteriormente que é bom vocês dividirem em itens, tá? Então, como a atividade ela já vem separada por itens, a resposta também deve respeitar essa estrutura, ok? Como desenvolver a questão 1? Na questão 1, o enunciado pede duas coisas principais. A primeira seria a importância dos métodos numéricos e a segunda, ele fala da aplicabilidade prática, ou seja, onde eles são usados. Então, observe, nós temos aí duas perguntas em uma única questão. Então, é importante que você responda as duas questões que estão sendo perguntadas aí na questão 1, tá? Então, ó, é ideal que vocês comecem definindo a ideia geral. Qual é a ideia geral? Como eu falei, você pode escrever no cantinho, né, o que você deseja colocar na questão para depois você definir, né, a estrutura da sua resposta de forma que você abranja todas as informações que você deseja colocar, tá? Então comece definindo a ideia geral que vocês vão utilizar para desenvolver a questão. Antes de falar na importância, é bom que vocês situem a pessoa que está lendo para o que vocês estão querendo dizer. Então, expliquem que métodos numéricos são técnicas utilizadas para obter soluções aproximadas para problemas matemáticos que muitas vezes não podem ser resolvidos de forma exata ou analítica, e por aí vai. Explique por que eles são importantes. Tá? Então, aqui vocês podem pensar o seguinte: por que a engenharia precisa dessas técnicas? Por que nem todo problema real pode ser resolvido apenas na mão? Por que a aproximação numérica é útil? Tudo isso a gente comentou ao longo das nossas aulas, vocês se lembram? Então, é importante que vocês tragam isso para essa atividade mapa. Tá? Falar das aplicações. Essa parte é extremamente essencial, que o próprio enunciado ele permite exemplos de aplicabilidade prática. Então, é importante que vocês definam uma estratégia, que seria citar áreas em que esses métodos numéricos são empregados. Né? Então, a gente falou, né, de diversas áreas da engenharia, né, diversas áreas de pesquisa em que é necessário trabalhar com os métodos numéricos. Não é necessário que você invente exemplos muito complicados, mas é importante que você dê exemplos que sejam exemplos reais e concisos para fortalecer o desenvolvimento da sua questão. E aí vocês podem fechar com uma síntese, ok? Que seria o quê? No final da resposta é interessante que você conclua a ideia principal da questão. Métodos numéricos funcionam como ponte entre o modelo matemático e a solução computacional de problemas reais. Seria uma ponte entre o início da síntese que você vai fazer para a sua questão, tá? É uma dica bem importante, você ter uma síntese para poder fechar a sua ideia, fechar a questão de forma conclusiva, tá? O que é importante vocês evitarem, né, na resolução dessa questão aí, da questão que vocês vão ter que responder? Por exemplo, evitem responder de forma assim: os métodos numéricos são importantes porque ajudam muito na engenharia. Isso aí, além de ser muito abrangente, né, é uma coisa que a gente já sabe. Eu quero saber o que você conseguiu entender da importância do método numérico para a sua futura profissão, tá?
Então, essa frase, falar dessa forma, é genérico demais. Ela aponta o tema, mas não demonstra domínio, que você tem domínio da disciplina. Então, evitem também fazer respostas curtas demais, como a gente falou, você tem que ser objetivo. Ser objetivo não significa que você vai escrever apenas uma linha e vai estar respondendo a questão. Não, ok? Então, são basicamente esses dois erros aí que tiram mais pontos das questões, principalmente quando são questões discursivas, que vocês têm para resolver, ok? Então, essas foram as dicas, né, que eu poderia apresentar com relação à questão 1. Falando um pouco sobre a questão 2, né, que ela pede para você desenvolver o método da bisseção, né, ou explanar o método da bisseção. Então, nós temos, né, lá no item 2A, no qual você precisa apresentar o princípio matemático que vai fundamentar o método, tá? E aí é importante que você, nesse subitem, você consiga mostrar esse fundamento, né? Mostrar essa ideia do princípio matemático que vai fundamentar o método. Tá? E aqui nesse item é importante que vocês tenham em mente que o foco não é o algoritmo ainda, não é você trabalhar com a programação. Tá? Nesse caso aí, o exercício quer que você mostre aquelas equações, fundamente aquele método e chegue naquelas equações que nós trabalhamos nas primeiras aulas. Tá? Então, para construir essa parte, vocês podem se perguntar a si mesmos: qual é a ideia teórica que justifica o método da bisseção? Qual é? Tá? Então, vocês devem estudar e explicar o conceito de que em uma função contínua, se a função ela assume sinais opostos em dois extremos de um intervalo, então vai existir pelo menos uma raiz naquele intervalo. Essa seria a ideia central para que vocês possam começar a estruturar a questão de vocês. Tá? Um erro muito comum é vocês responderem o item 2A já descrevendo os passos do algoritmo. Mas os passos do algoritmo, eles são pedidos no item 2, letra C, né? Que é o algoritmo básico do método e aproximação iterativa. Tá? Então, não cometam esse erro. Lá no item 2, né, ele pede as condições necessárias para o método ser aplicável. Quais são as condições necessárias? Então, aqui a gente muda um pouquinho o foco, que seria o que a gente estava falando anteriormente, muda um pouco para que a gente possa responder esse item 2B. Vocês devem apresentar os requisitos práticos para usar o método. Tá? Então, não basta vocês dizerem, tem que haver uma função. É preciso que vocês identifiquem as condições corretamente. Então, por exemplo, vocês devem verificar quais são os pré-requisitos para a aplicação da bisseção e deixar isso bem organizado. A gente chegou a falar quais seriam os pré-requisitos nas nossas aulas. Tá? E aí vocês deixam a questão mais estruturada. Então, a melhor forma é escrever em forma de lista explicativa, por exemplo. A função ela deve ser contínua no intervalo, os extremos do intervalo devem produzir valores com sinais opostos e por aí vai. Ou seja, vocês estão estruturando essas condições necessárias para que seja possível aplicar o método da bisseção, ok? Lá no item 2C, aí ele já pede o algoritmo básico do método e a aproximação iterativa. Tá? Nesse caso, aí sim agora a gente entra no coração operacional do método. Que seria o quê? Vocês devem explicar como o método funciona passo a passo. E aí vocês também devem observar a expressão que o exercício usa. Descreva o algoritmo básico do método, incluindo como a solução é aproximada iterativamente. Então, a palavra algoritmo aqui não significa que vocês devam escrever o código em linguagem de programação, tá? Quer dizer que vocês devem escrever a sequência lógica do processo, que
seria aquele passo inicial antes da gente partir, né, para o algoritmo em si, né, a elaboração do algoritmo em si em alguma linguagem de programação. Então, a resposta de vocês devem seguir, por exemplo, uma ordem natural, que seria escolher o intervalo inicial, calcular o ponto médio e por aí vai. Aí vocês vão explicando passo a passo, tá? No item 2.d, ele solicita que vocês demonstrem qual seria a vantagem de você estar utilizando esse método e qual seria a desvantagem. Tá? Então, aqui vocês devem fazer uma comparação de forma qualitativa, para que vocês possam mostrar que o método ele pode ser usado em determinadas situações, mas em outras situações ele não é válido. Então, o enunciado pede que vocês mostrem as vantagens e desvantagens em comparação com outros métodos numéricos. Então, aí você vai ter que ter uma ideia de como funcionam os outros métodos que nós vimos, para que você possa comparar esse método aí com outros, ok? E aí nós entramos na parte como desenvolver a questão 3 sobre o método de Newton e a interpolação de Newton. Então aqui, nesse caso, a resposta de vocês ela precisa ser um pouco mais técnica, tá? Vocês não precisam fazer, por exemplo, uma demonstração que seja extensa, muito grande, por exemplo. Mas vocês precisam explicar qual vai ser a base conceitual de cada método, que seria, né, o método de Newton e a interpolação de Newton, tá? Então, por exemplo, para o método de Newton, vocês devem estudar a ideia das aproximações sucessivas e a partir de uma função e sua derivada, e devem também situar, né, o leitor de que o método se baseia no uso da reta tangente para gerar novas aproximações de raiz e por aí vai. Tá? Já no caso, por exemplo, quando a gente fala da interpolação de Newton, vocês devem mostrar a base matemática que mostra a construção do polinômio interpolador por meio de diferenças divididas, termos progressivos e por aí vai. Tá? Então, vocês podem perceber que aqui o foco não é apenas vocês descreverem que se usa uma derivada e o outro usa pontos. Não é apenas descrever dessa forma. É explicar de forma mais lógica, de forma mais bem elaborada, a ideia de cada um dos métodos, tá? Então, no caso do método de Newton, a gente tem uma nova estimativa que depende da anterior e da derivada, nós comentamos isso. Na interpolação de Newton, nós comentamos que o polinômio ele é construído de forma incremental, a partir de dados tabelados, e por aí vai. Tá? Então, essa é uma das partes mais importantes da atividade, porque ela vale 0,5 pontos, né, em cada item aí, tá certo? Então, vocês devem estruturar muito bem os itens 3.A, 3.B e 3.C, tá? Trazendo um pouco sobre as condições ou requisitos para aplicar cada método, vocês devem comparar os requisitos que são utilizados em cada um dos métodos e trazer essas condições, né, descritas nesse item 3.c. Então, aqui, novamente, a melhor forma é responder separando os dois métodos, tá? Então, você pode colocar lá, para o método de Newton, utiliza-se tais requisitos, por exemplo. E aí, você começa a descrever quais são os requisitos. Para a interpolação de Newton, o raciocínio gira em torno de outros requisitos, que são eles. E aí você começa a descrever os outros itens, tá? Então, aqui nessa questão, é importante que vocês entendam que não basta saber apenas a fórmula, escrever a fórmula. É preciso saber em que contexto cada método ele pode ser usado, tá certo? Bom, agora falando como
transformar o conteúdo estudado em uma boa resposta escrita. Isso é muito importante e essa é uma das grandes dificuldades do pessoal da engenharia, do pessoal da computação, saber colocar no papel aquela resposta de forma estruturada. Tá? É importante que vocês, como bons profissionais, vocês saibam estruturar uma questão dissertativa, né? Que vocês saibam explicar um método de forma elucidativa e de forma bem didática, tá? Isso é muito importante para a nossa área. E é importante que vocês não copiem, né, as informações dos livros, é que vocês entendam o que tá sendo mostrado. Obviamente, né, vocês vão precisar referenciar, porque todos esses métodos não foram desenvolvidos por vocês, então vocês vão ter que colocar as referências de onde vocês retiraram essas informações, mas vocês não podem copiar, tá? A resposta. Vocês têm que demonstrar que vocês entenderam como esses métodos funcionam, tá? Então, agora que a gente falou de cada questão, a gente tem esses itens que eu coloquei aí para que a gente possa explanar um pouquinho sobre cada um desses itens, para que vocês possam estruturar de forma aceitável as respostas de vocês. Então, primeiro aí, não copiem o enunciado inteiro como resposta. Uma coisa é você usar a estrutura dos itens, tá? Outra coisa é você repetir o enunciado e achar que aquilo ali vai estar respondendo a questão. Então, o professor quer a explicação de vocês, ou seja, quer verificar se vocês aprenderam o conteúdo da disciplina ao longo das aulas. Tá? Então, esse é o intuito da atividade, verificar o aprendizado que vocês tiveram. Tá? Então, é importante que vocês não copiem o enunciado inteiro como resposta. Vocês podem também utilizar de uma linguagem técnica, mas que essa linguagem ela não seja extremamente rebuscada, que seja impossível da gente entender de forma compreensível, né? Numa leitura inicial, você leu ali a resposta, poxa, não consegui entender nada que o aluno escreveu, porque ele colocou uma linguagem não usual, muito técnica, não usual. Tá? Então, vocês podem utilizar a linguagem técnica? Podem e devem, tá? Mas que essa linguagem ela seja compreensível, tá? Que ela seja compreensível, ok? Então, por exemplo, em vez de vocês escreverem, esse método vai cortando o intervalo no meio e vendo onde a raiz está. Como vocês vão ser futuros profissionais, fica muito melhor, muito mais técnico, né? Descrever o método reduz sucessivamente o intervalo de busca, selecionando a metade em que permanece a mudança de sinal. Fica muito mais técnico, tá? Então, vocês têm que também começar a habituar a escrever de forma técnica, porque vocês vão ser futuros profissionais da área e precisam ter, né? A informação de forma bem elaborada, ok? Evitar respostas telegráficas, tá? O que seria a resposta telegráfica, pessoal? É aquela resposta que é feita só com frases soltas, quase como tópico seco, sem explicação nenhuma, tá? Então, um exemplo muito ruim seria, por exemplo, é importante na engenharia, usado em cálculos, ajuda nas equações, tá? Isso não demonstra que vocês têm um domínio, e sim que vocês copiaram a resposta de algum lugar, tá? Isso não demonstra domínio nenhum da questão, ok? Então, evitem essas respostas telegráficas. E evitar também enrolação. Então, a questão lá que a gente estava comentando anteriormente, lá no slide, falando que você tem que ser objetivo, não escrever em uma única linha, mas também não escrever 10 páginas para poder responder a questão. Isso é extremamente enrolação, para que você possa, né, colocar ali muitas informações, muitas vezes que são redundantes, que você vai ficar repetindo a informação várias e várias vezes, e aquilo ali não vai levar a nada,
tá? Então, escrever muito não significa que você está escrevendo bem. Se o texto ficar repetitivo, vago ou cheio de palavras sem conteúdo, isso aí é pior do que, por exemplo, se você resumisse em uma única linha, tá? É bem pior. Então, ó, o equilíbrio é o que é necessário. Você não pode ser tão enxuto, mas também não pode ser tão extensivo assim, tá? Você tem que ser objetivo na sua resposta. E a ideia, né? Como estudar antes de você escrever. Então, antes de você produzir a versão final da atividade, faça um pequeno roteiro de estudos. E eu venho falando desde o início das nossas primeiras aulas. Pessoal, escreve no caderno de vocês como cada método funciona, para que vocês possam começar a ter o discernimento de verificar qual é a diferença de um método pelo outro, quando é útil utilizar um método, quando não é. Então é importante que vocês não vão iniciar a elaboração da atividade sem estudar, porque vocês vão ficar enrolados, vocês vão querer muitas vezes copiar o que está lá no livro, e aí aquilo ali vai gerar uma nota ruim para você. Então é importante que você estude. Tá? É importante que você estude para que você possa desenvolver a atividade. Então, ó, vocês podem consultar o material da disciplina sobre os métodos numéricos, o método da abscissão, o método de Newton, a interpolação de Newton. Tá? Então, vocês podem consultar todos esses métodos aí, para que vocês possam conseguir desenvolver, né, a atividade. Então, ó, fazendo um passo a passo aí, né? O que vocês podem fazer? Ler o enunciado inteiro com muita calma, tá? E antes do enunciado, leiam todas as instruções, que é importante, né? Vocês leem todas aquelas instruções iniciais antes de começar as questões, porque lá nas questões iniciais já tem muitas coisas que vocês podem estar perdendo pontos. Lá tá falando sobre referência, como você deve referenciar. Lá está falando que você não pode copiar a resposta, né, do seu colega, que você não pode fazer cópias fiéis dos livros. Então, lá tem todas as instruções que vocês devem seguir para que você possa tirar uma boa nota. Tá? Então, não esqueçam de ler aquelas instruções lá. Marquem os verbos de comando, por exemplo, descreva. Às vezes o exercício está pedindo lá para você descrever, para você explicar, para você abordar alguma situação, para você apresentar, tá? Então, esses verbos de comando são importantes para que você possa saber como que você vai responder aquele item ali, tá? Consultar o material das disciplinas, eu já comentei com vocês, vocês podem fazer um rascunho com as ideias de tudo que vocês desejam colocar lá na resposta, tá? E aí só depois, né, que vocês vão começar a estruturar cada resposta, cada item, tá? É importante que vocês sigam um roteiro. É como se fosse uma receitinha de bolo, né? Que a gente estivesse ali fazendo uma receitinha de bolo, tá? Então, ó, os principais erros que fazem com que com que vocês percam nota nas avaliações, tá? Esses são os principais erros que eu considero, tá? Pode ser que existam outros, mas eu, como professora, considero que esses sejam os principais dentro de uma questão discursiva. Responder sem separar os subitens, porque vocês viram que lá no mapa está separado atividade 1 com as duas perguntas que vocês devem responder, atividade 2 com os itens respectivos da atividade 2 e atividade 3 com os itens respectivos. Então, para que a atividade ela seja bem estruturada, você deve respeitar a forma como a atividade foi apresentada para você. Ela foi separada em 3 subitens, em 3 itens, e cada item pode ser que tenha um subitem que você tenha que responder. Então,
responder sem separar os subitens pode gerar um erro aí e que vocês possam perder alguns pontos por mostrar todas as respostas aí como se fosse um texto dissertativo, tá? Então, ó, como a correção ela está dividida por critérios, misturar tudo em um único bloco pode acabar dificultando a identificação do que foi respondido, ok? Depois, nós temos um erro também que costuma ser comum, que é confundir os métodos, né? Então, no caso ali, ele está pedindo para que vocês possam separar e identificar, né? Explanar sobre o método de Newton e a interpolação de Newton. E aí, né, se houver alguma confusão dos métodos, isso também pode gerar perda de nota na atividade, tá? Falar do método da bisseção sem mencionar suas condições de aplicação. Então, no exercício que pede para que vocês falem do método da bisseção, caso vocês não mencionem as condições de aplicação, isso também pode ocasionar perda de pontuação, tá? Então, se vocês não falarem da continuidade e da mudança de sinal, isso significa que a resposta de vocês estão ali incompleta, tá? Depois aí, escrever exemplos sem explicar o conceito. Escrever exemplos sem explicar o conceito é como se você estivesse dando ali, né, chegando ao final, sem passar, né, pela introdução, pelo desenvolvimento, já chegando na conclusão. Então, é importante que se você quer exemplificar, colocar exemplos para enriquecer a sua resposta, é importante que você dê uma explicação antes de colocar o exemplo, tá? Fazer textos muito curtos, a gente já comentou, tá? E copiar trechos prontos, sem entender, né? Copiar, simplesmente fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Que além de ser plágio, demonstra que você não tem conhecimento ali daquela questão, tá? E aí, né, como conclusões, o que eu posso trazer, né, para que vocês possam, né, todos tirarem ótimas notas na atividade mapa. Essa atividade, ela não exige que vocês adivinhem nada, tá? Tanto é que ela é aberta que vocês façam uma pesquisa e que vocês possam trazer tudo que vocês aprenderam ao longo das nossas aulas e demonstre esse conhecimento nessa atividade. Então, o próprio enunciado mostra com clareza o que deve ser elaborado e como a pontuação está distribuída. O segredo para fazer bem é vocês lerem com atenção, respeitarem a estrutura dos itens, explicar cada conceito com clareza, tá? Explicarem cada conceito com clareza, demonstrarem compreensão e não apenas que vocês sabem copiar definições, tá? E, né, obviamente, fazer uma revisão de tudo antes de entregar a atividade, tá? Então, é importante que vocês tenham essa sequência, tá? Porque a atividade, ela é feita com o intuito de você ter ali uma introdução, desenvolvimento, aplicações e uma conclusão. É como se você estivesse escrevendo uma redação, tá? Então, portanto, pessoal, o mais importante nessa atividade mapa é que vocês demonstrem a compreensão real que vocês têm sobre a nossa disciplina, tá? Não é simplesmente chegar lá e responder, né? Colocar a resposta da forma como está no livro, tá certo? Então, é vocês demonstrarem o conhecimento. E isso, obviamente, vai fazer com que todos tirem ótimas notas, ok? Bons estudos para vocês, boa atividade e até a próxima.